Oi amigas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a minha transição capilar. Vou responder algumas perguntas que vocês deixaram lá na minha caixinha de perguntas do Instagram, tá? Eu vou responder todas nesse vídeo. Quem deixa perguntas lá na caixinha já curte e comenta qual foi a caixinha que você deixou. Quem me acompanha lá no Instagram viu que eu fiz tranças, gente. Eu tô muito apaixonada. Se você ainda não me segue lá no meu Instagram, eu vou deixar aqui pra vocês seguirem, tá? Vão lá me seguir, que lá eu posto conteúdos diários, dicas diárias, challenges, vários conteúdos legais, não só aqui no YouTube, mas lá também. E agora eu vou começar a responder as perguntas sobre a minha transição. A primeira pergunta foi da Grazi. Quais os seus maiores desafios? Gente, o meu maior desafio era aprender a lidar com as duas texturas, né? Porque quando a gente passa por transição, fica aquela parte cacheada aqui e o liso embaixo, e foi muito difícil no início conseguir lidar com essas duas texturas. Segunda pergunta também da Grazi, foram os cremes que eu mais usei. Eu usava muito o Seda Boom Definição, vou deixar uma foto dele aqui, e eu usava o creme de pentear verde da Salon Line, tá? Eram os dois que eu mais gostava, que o meu cabelo mais definia e eu amava. Durante a transição, né? Hoje em dia já mudou, porque durante a transição nosso cabelo gosta de uma coisa, depois que passa tem que se adaptar com outros cremes. Agora a pergunta da Ana. Quando você decidiu começar a transição? Eu decidi começar a passar pela transição capilar em 2017, no finalzinho de 2017. Foi assim, do nada, né? Eu já tinha pensado várias vezes em passar pela transição, só que eu nunca tinha tomado a decisão realmente. Eu lembro que pra me tomar essa decisão, eu lembro que eu tinha acabado de lavar o cabelo, né? Que antes eu não vivia sem chapinha. Toda hora eu tava fazendo chapinha. Todo dia que eu lavava meu cabelo eu fazia chapinha. E nesse dia eu lembro que eu lavei e deixei ele natural, tipo, do jeito que ele tava. Uma parte, a raiz já tava um pouquinho grande e o resto tava liso. Aí eu lembro que eu saí assim com o cabelo normal, né? Sem prancha. E quando eu passei pela minha tia, ela olhou pra mim e falou: Mágica, por que tu não deixa teu cabelo voltar aos cachos? Porque a raiz já tava um pouquinho grande. E tipo, aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, né? E quando eu cheguei em casa eu comecei a pesquisar sobre transição, comecei a pesquisar mais pra saber como passar por ela. E foi aí que eu tomei a decisão. Agora a pergunta da Ana Lúcia: de quanto tempo você passou na transição? Eu passei 1 ano e 4 meses, tá? Eu comecei a transição em 2017. Terminei no finalzinho de 2018. Comecei, eu lembro que eu tomei a decisão de começar, né? Em novembro de 2017, só que eu já tava com 3 meses de raiz. E a transição começa a partir do momento que a raiz começa a crescer, a partir da sua última química. E a minha última química tinha sido em agosto de 2017 e eu fiz o meu BC em dezembro de 2018. Agora a pergunta da Lorena, demorou muito pra cortar as pontas. Pra mim foi muito, né, porque assim, quando eu cortei, meu cabelo ele tava bem curto, só que eu fiquei pensando, meu Deus, se eu tivesse cortado antes, se eu tivesse me visto com cabelo menor, como que teria sido, né, porque eu sempre via inspirações de meninas com cabelo bem curtinho mesmo, e eu ficava pensando, eu devia ter cortado, sabe, eu devia ter cortado porque eu queria me ver daquela forma também. Só que no momento, na época, eu não tinha coragem. Eu penso isso hoje, mas na época eu não tinha coragem nenhuma. Agora a pergunta da Bárbara, minha irmã, gente. A pergunta dela é: como tu conseguiu se livrar da prancha? Meu maior mal é ela. Gente, assim, no início foi bem complicado eu me livrar da prancha, porque era uma coisa que eu fazia toda vez que eu lavava o cabelo, eu não ficava com cabelo natural de jeito nenhum. Tanto é que na única vez que eu fiquei, eu tomei a decisão de passar pela transição. Mas assim, no começo foi bem difícil largar a prancha de vez. E pra me conseguir desapegar, eu comecei a fazer texturização, que é pra poder definir a parte lisa, né? Eu tentava deixar a parte lisa cacheada, pra mim não querer alisar a parte cacheada, né? Porque aí eu ia sofrer mais ainda. Porque assim, na transição, quanto mais você faz prancha, mais o seu cabelo natural estraga e mais difícil vai ser depois que você fizer o BC, porque ele vai estar muito ressecado, vai estar sem definição. Então assim, eu tentava ao máximo definir o meu cabelo todo, pra quando ele voltasse todo cacheadinho. Então foi assim que eu consegui largar da prancha. Eu sempre pesquisava sobre texturização, diferentes tipos de texturização com bigodinho. A que eu mais fazia era com bigodinho. E assim, dá um pouquinho de trabalho a mais do que a prancha, mas é algo que, tipo, mais pra frente vai ser algo que vai lhe ajudar. Então é muito melhor fazer a texturização, que não exige fonte de calor nenhuma, do que ficar fazendo chapinha. Agora a pergunta da Cacau: por que você quis passar pela transição?
Assim, gente, sempre quando eu alisava meu cabelo, quando eu fazia progressiva, quando eu fazia alguma química, ele nunca ficava liso totalmente, ele sempre ficava muito cheio. Por mais que, tipo, eu já fiz todo tipo de procedimento pra tentar alisar, pra tentar diminuir o volume e nunca diminuía. Meu cabelo sempre ficava volumoso, porque a tendência dele é ser alto, né? É ser volumoso. Ele nunca ficava de jeito nenhum, por qualquer profissional que eu fosse, nunca conseguia deixar meu cabelo todo liso. Ele sempre ficava volumoso. E, tipo, isso era algo que me incomodava. E era justamente por isso que todos os dias eu tinha que tacar a prancha nesse cabelo. Então, era algo que eu já tava cansada. Porque, por mais que eu passasse prancha, eu nunca conseguia me sentir bonita. Nunca conseguia me sentir bem com o cabelo que eu tava. E eu vi na transição a forma de ter o meu cabelo natural de volta e de tentar me sentir bonita com o meu cabelo natural de volta. Tentar me amar do jeito que eu realmente sou, né? Com o meu cabelo natural. E também outra coisa que fez com que eu tomasse a decisão de passar pela transição era porque eu nunca conseguia ir na praia, eu nunca conseguia tomar banho de piscina, eu sempre ficava me sentindo muito mal por ter que ficar com meu cabelo molhado na frente das pessoas, com ele natural. Eu nunca conseguia, gente, sério. Pra mim era um pesadelo quando alguém dizia assim, ah, vamos pra praia. A única coisa que eu pensava, a única coisa que me preocupava era com o meu cabelo. Então pra mim aquilo era muito frustrante, eu me sentia muito mal comigo mesma. Agora a pergunta da Lívia, escutou muitas críticas? Sim, gente, escutei muitas críticas, principalmente da galera da escola, né? Porque na época que eu passava pela transição eu tava estudando, então assim, era bem complicado. Porque as pessoas já falavam de mim quando eu alisava. As pessoas sempre falavam de mim por eu alisar o cabelo, né? Diziam que meu cabelo era alisado à força, essas coisas assim. E quando eu tava na transição, as pessoas aí que não falavam mesmo. Eu lembro que tinha gente na sala que ficava dizendo, ah, ela nem penteia esse cabelo, ela nem cuida desse cabelo, olha o tamanho dessa raiz. Tipo assim, era horrível, horrível, horrível. Tinha gente que dizia que eu não ia aguentar, que eu ia alisar. Tipo, me fazia muito mal, só que, tipo, com o tempo, né? Tô aqui hoje maravilhosa. Hoje as pessoas que criticavam naquela época, hoje elogiam meu cabelo. Incrível, né? Outra pergunta também é da Lívia. Se antigamente os cachos fossem tão valorizados como hoje, teria alisado? Não, gente. Se os cachos fossem valorizados, se tivessem a quantidade de produtos que tinha naquela época pra cuidar do cabelo cacheado, eu jamais teria alisado meu cabelo. Inclusive, uma das maiores vantagens que eu tenho hoje em dia é de ter meu cabelo grande, como ele era na época que eu alisei. Meu cabelo era muito grande na época que eu alisei. E assim, ele seria maravilhoso hoje, não que ele não seja, né? Claro que ele é. E também a transição me proporcionou várias coisas. Então, assim, me proporcionou vários aprendizados sobre mim mesma. Mas se naquela época ele fosse valorizado, eu tinha certeza que eu não teria alisado de jeito nenhum. Agora a pergunta da Bia, você fez BC? Sim, eu fiz BC e eu fiz sozinha, gente. Foi assim, uma das maiores emoções, eu lembro que eu chorei muito. Porque eu fiquei lembrando de todo o processo que foi passar pela transição, de tudo que eu escutei, de pessoas dizendo que eu não ia conseguir. E foi uma emoção muito grande. Mas se vocês preferirem quem está passando pela transição de fazer com um profissional, é algo muito bom. Só que quando a gente corta sozinha, é uma emoção muito maior, porque você tá tirando ali um peso, sabe? É como se você estivesse tirando um peso. E assim, o momento do meu BC foi um dos momentos mais importantes, assim. Comigo mesma, foi o momento, assim, mais importante. Pergunta da Bia, você fez cronograma na transição capilar? Sim, gente, eu fazia bastante cronograma capilar, eu cuidava muito, acho que na transição, hoje em dia nem tanto, mas na época da transição era a época que eu mais cuidava do meu cabelo. Eu sempre tava hidratando, sempre tava fazendo umectação. Umectação é muito importante, tá? Na transição capilar, é uma das coisas que eu mais fazia, que eu senti que, tipo, fez com que ele ficasse do jeito que ele é hoje, com a textura que ele tem hoje. Que às vezes meu cabelo ele nem tá tão tratado, mas ele dá a aparência de que está tratado por conta de todos os cuidados que eu tinha na época que ele estava crescendo e se formando, né? Agora a pergunta da Gi, você se sentiu feia? Sim, em muitos momentos eu me senti feia. Sempre tava fazendo penteado, sempre tava fazendo texturização, só que sempre tem aquele dia que o nosso cabelo ele não acorda legal. E todos os dias eu tinha que ir pra escola, né? E meu cabelo, independente de como ele estivesse, não tinha como eu deixar de ir pra escola só por causa do cabelo. Então eu tentava dar um jeito. E os momentos que eu mais me sentia feia era quando meu cabelo não tava tão legal, naqueles dias que ele não tava tão, né, bonito. E tem vários momentos assim na transição, a gente passa muito por isso. Mas a gente tem que entender que é uma fase, que é um processo. E pra mim, o que me confortava era saber que aquilo tudo ia passar, que era passageiro. E graças a Deus passou. Mais uma pergunta da Gi. Qual foi a pior coisa que ouviu? Gente, a pior coisa que eu ouvia... Quem fala, às vezes, nem lembra, mas pra gente fica na nossa cabeça. É algo que eu tenho na minha cabeça até hoje.
que foi quando eu tava na escola. Gente, sempre essas coisas acontecem na escola, é triste. Mas enfim, eu tava na escola e eu lembro que nesse dia foi um dos dias que eu falei que o nosso cabelo não acorda legal e o meu cabelo não tinha acordado legal, ele tava pela misericórdia. Aí eu peguei e tentei fazer um penteado de todo jeito, nem rabo, nem coque tava dando certo direito. Aí eu lembro que eu consegui fazer um rabo de cavalo, eu me senti um pouquinho melhor, né, não ficou tão ruim. E eu fui pra escola. Quando eu cheguei lá, na aula, sempre tem aqueles meninos que são nossos colegas, fazem algumas piadinhas, algumas brincadeiras, e tipo assim, eu nunca me importei, sabe? Mas naquele momento eu já tava me sentindo mal comigo, e a pessoa chegar e falar dói muito mais. E eles começaram a falar que meu cabelo, ele tava, começaram a falar que eu não lavava o cabelo. Tipo, ficavam comentando um com o outro pra me escutar. Ah, tu acha que ela lava o cabelo? É claro que ela não lava o cabelo. Esse cabelo é sujo, ele nunca deve ser nem lavado. Tipo assim, meu cabelo, ele tava limpo. Só que ele não tava num dia legal. Então, escutar que o seu cabelo normal, natural, do jeito que ele tá, é um cabelo sujo, mesmo ele não estando, é algo que dói muito. Lembro que quando eu escutei, eu não consegui nem responder, porque eu já tava... Porque sempre quando eu escutava essas coisas, eu respondia, brigava, discutia. Mas nesse dia eu tava tão mal que eu não consegui nem responder. Mais uma pergunta da Gi. Quem te apoiou? Gente, eu tive o apoio das minhas amigas, que são cacheadas. Eu tive apoio da minha mãe, da minha família. Minha mãe também passou pela transição, só que ela não se sentia bem com o cabelo natural dela, então ela já alisou. Mas ela é uma das pessoas que mais me apoiou, que mais me ajudou, porque ela tinha passado pela experiência, então ela me deu várias dicas de como passar. Foi do meu namorado, que na época que eu tava na transição, ele era meu amigo, então, tipo, ele me ajudou muito a passar pela transição. Isso foi algo que, tipo, me ajudou muito, eu sou muito grata por ter tido esse apoio, porque talvez se eu não tivesse, eu não teria conseguido. A próxima pergunta é da Joerlane. O que é transição capilar? Transição capilar é o nome do processo que a gente passa pra ter o nosso cabelo natural de volta. Por exemplo, se eu aliso meu cabelo, né, com química e quero voltar a ter os meus cachos, ou o meu cabelo ondulado, ou o meu cabelo de como ele seja, eu vou ter que passar pela transição capilar para poder ter o cabelo natural de volta. E na transição capilar a gente tem que lidar com as duas texturas, metade a raiz cacheada e as pontas lisas. A próxima pergunta é do Breno. Ele fala lá no Instagram que eu nunca respondo as perguntas dele, tô respondendo aqui no canal, pra ele não dizer que eu não respondo. Quando que tu percebeu que dava pra fazer conteúdo no Insta através da tua transição? Na época que eu tava passando pela transição, eu tinha muitas inspirações, né? Eu acompanhava muitas meninas que já tinham passado, que criavam esse tipo de conteúdo falando sobre transição capilar, e elas me inspiravam. Eu queria ser como elas. Eu queria, tipo, influenciar outras pessoas a passar pela transição e, tipo, ser inspiração para outras pessoas da mesma forma que elas eram as minhas inspirações. Uma delas é a Ludmilla Reis, a Lori Souza, a Matira, várias influenciadoras que me ajudaram, que as dicas delas me ajudaram a passar por esse processo, que hoje são uma inspiração. Graças a elas eu tive essa coragem de criar conteúdo para ajudar outras meninas. A próxima pergunta é da Charliane. Já teve vontade de desistir e alisar? No início, sim. Eu tive bastante vontade de desistir e tacar química, só que eu já tava tão cansada de, tipo, ficar passando química, de não ver resultado nenhum no meu cabelo, que eu fiquei, não, vou me arriscar a passar pela transição, é melhor do que ficar alisando. Eu tinha na minha cabeça que independente de como meu cabelo fosse, independente que ele fosse crespo, cacheado, ondulado, eu ia aceitar, porque quando a gente tá começando a transição, a gente não consegue identificar qual a curvatura do nosso cabelo, e eu não me identificava. Eu não sabia se ele ia ser ondulado, se ele ia ser cacheado, se ele ia ser crespo. Então, assim, eu tinha na minha cabeça que independente de como ele fosse, eu iria aceitar. Então, eu não tive muita vontade de alisar. Mais uma pergunta da Charliane. Quando você fez o BC, como você lidou e quais os cuidados? Quando eu fiz o meu BC, o meu cabelo ele ficou muito ressecado. É normal o cabelo ficar ressecado depois que você faz o BC, porque é um cabelo novo, né? Um cabelo que acabou de nascer praticamente, né? Então você tem que ter bastante cuidado. E os cuidados que eu tinha era fazer bastante humectação. Eu continuei com o cronograma capilar, cuidando assim, tendo uma rotina de cuidados com ele. E uma coisa que eu fazia muito, que eu acho que contribuiu muito para que ele tivesse a textura que ele tem hoje, a curvatura que ele tem hoje, era que eu fazia muito dedo liso. Todos os dias quando eu ia finalizar, eu fazia dedo liso, cachinho por cachinho. E eu vi que isso me ajudou muito
a definir e a ter a textura que eu tenho hoje, porque o cabelo que ia nascendo, né, ia ganhando uma curvatura e meio que ia memorizando, então ele ia crescendo e ia continuando com aquela curvatura. Próxima pergunta é da Mariane. Foi difícil passar pela transição? Sim, gente, foi muito difícil, só que, tipo assim, porque por ser um processo longo, por ser um processo onde você escuta muita coisa sobre você, algo que mexe, é um processo que mexe muito com a sua autoestima também, foi doloroso, mas ao mesmo tempo foi uma das melhores coisas que eu já fiz na minha vida, das melhores decisões que eu já tomei na minha vida, porque foi um momento em que eu aprendi muito sobre mim mesma, sobre conseguir me amar realmente como eu realmente sou, como meu cabelo é. Tipo assim, é muito mais que uma transição, é muito mais que uma mudança de cabelo, uma mudança de visual, é muito mais que isso. É assim, algo que mexe com o seu interno, sabe? Uma mudança interna também. Foi difícil, mas eu faria tudo de novo se fosse preciso, porque o que eu aprendi na transição é algo que eu não teria aprendido de nenhuma outra forma, né? Acho que em nenhum outro momento da minha vida eu teria aprendido. Próxima pergunta é da Sara. Você ficou com a autoestima baixa no início? Se sim, como conseguiu lidar com isso? Sim, eu fiquei com a autoestima muito baixa, como eu já falei pra vocês. E pra me aprender a lidar, eu comecei a fazer texturização, né? Porque assim, a gente sabe que a nossa autoestima depende de quase 100% do nosso cabelo. E tipo assim, quando nosso cabelo tá feio, a nossa autoestima não fica tão legal. E pra me aprender a lidar com essa fase, eu comecei a fazer texturização. Eu fazia cachinho por cachinho e dava uma disfarçada, né? Parecia até que meu cabelo eu já tinha passado pela transição. Só que eu comecei a fazer essas texturizações lá pro meio da minha transição. Então assim, no início foi bem complicado, porque eu não sabia como lidar com aquela parte lisa. Mas com o tempo foi um processo de aprendizado, né? Eu sempre tava tentando fazer texturizações, tinha algumas que não dava certo, eu ficava com raiva porque dava trabalho. Eu fazia fitagem, que também me ajudava. Não ficava 100% cacheadinho, não ficava todo perfeitinho, mas era algo que dava uma ajudada. Então, tentem fazer fitagens no cabelo no início, pra você poder dar uma disfarçada. Dava uma disfarçada, mas não mudava, melhorava, não cacheava 100%, mas dava uma disfarçada. Agora a pergunta da Karen. Como você se sente sabendo que influencia outras meninas a fazer a transição? Gente, eu me sinto muito feliz. Saber que a minha experiência, o meu processo, algo importante pra mim, pode ajudar outras pessoas. Assim, é algo muito gratificante. Quando eu recebo mensagem de vocês dizendo que eu inspirei vocês a passarem pela transição, que eu ajudei vocês em algum momento, em qualquer coisa, eu sempre fico muito feliz. E tipo assim, é algo que, sério, eu nunca imaginei que eu fosse ser capaz de fazer esse tipo de coisa, de ter essa influência sobre as pessoas. Então é algo muito, 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 muito incrível pra mim. Próxima pergunta é da Isabelle. Você pranchava ou escovava durante a transição? Algumas vezes sim, né? Porque, tipo, às vezes eu queria dar uma mudada, às vezes eu queria ver qual o tamanho que meu cabelo tava, às vezes eu queria ver como é que ele ia ficar liso. E eu ia lá e pranchava, mas não era sempre, tá, gente? Tipo, era uma vez no mês, 2 vezes no máximo, assim. Não era sempre que eu fazia prancha, não. Tipo, sempre quando eu fazia, eu passava o protetor térmico, hidratava, cuidava bastante. Porque não é bom você passar pela transição fazendo chapinha, de jeito nenhum. Próxima pergunta é da Vivi. Como foi a sua experiência com a transição? Manda beijo. Gente, eu me sinto muito famosa quando vocês pedem pra me mandar beijo, assim, sabe? E a minha experiência com a transição foi, assim, uma das melhores da minha vida. Foi um processo difícil, já falei aqui pra vocês. Mas foi um processo, assim, incrível, que mudou completamente a minha forma de pensar, a minha forma de ver, a minha forma de olhar pras pessoas e de me olhar. Foi a melhor coisa que eu já fiz na minha vida, né? Eu acho que eu nem estaria aqui conversando com vocês, eu não estaria criando conteúdo se eu não tivesse passado pela transição. A próxima pergunta é da Laiane. Quando foi que você percebeu que realmente queria o seu cabelo cacheado de volta? Gente, quando eu comecei a ver que, tipo, meninas que tinham cabelo cacheado conseguiam ter o cabelo cacheado bonito. Gente, não é moda, tá? Tem muita gente que fala, cabelo cacheado é moda. Pelo amor de Deus, isso não é moda. Isso é o seu cabelo natural, é aceitar o cabelo natural. A coisa mais linda que existe é você se amar, se aceitar do jeito que você é. E eu via muita gente ao meu redor fazendo isso, muitas blogueiras, muitas influenciadoras que eu acompanhava fazendo isso, passando pela transição, querendo ter o cabelo natural de volta.
Hoje em dia o cabelo cacheado é visto como algo bonito, o cabelo natural é visto como algo bonito, não é como antes que era visto como algo feio. Então isso foi uma das coisas que fez com que eu tomasse essa decisão de ter o cabelo natural de volta, até porque o meu cabelo alisado eu não gostava de jeito nenhum. Próxima pergunta é da Cris: quanto tempo demorou para crescer até onde está agora? Eu fiz o meu BC em 2019 e tô com meu cabelo até hoje, né? Nunca fiz nenhum corte muito radical, a única coisa que eu corto é as pontas. E eu acho que somando todas as vezes que eu já cortei, acho que dá umas 3, 4 vezes. Então, assim, tá com 3 anos, né? Que eu estou com o meu cabelo pós-BC. E ele está nesse comprimento, ó. Às vezes ele fica maior, né? Quando não tá muito definido, mas tá aqui. Próxima pergunta é da Duda: como foi o processo de amar teu cabelo natural? Assim, gente, no começo eu ficava com muito medo, né, de passar por todo o processo e no final não gostar do meu cabelo. Com o passar da transição, durante o processo, eu fui entendendo que, tipo assim, independente de como meu cabelo fosse, independente de como ele seja, depois que eu cortasse, independente dele ser cacheado, crespo, eu ia amá-lo de qualquer jeito. Eu não tinha opção, pra mim não existia a opção de alisar de novo, né? Eu queria muito ter o meu cabelo natural, independente de como ele fosse. E foi um processo difícil, porque às vezes eu tinha medo de eu não gostar depois que cortasse. Mas eu estava disposta a tentar, independente de eu não gostar, eu ia tentar amá-lo de todas as formas possíveis. Próxima pergunta da Duda também: qual é o conselho que tu dá pra quem quer começar a transição? Gente, o conselho que eu dou é se prepare. Se prepare muito bem psicologicamente, principalmente. Pesquise formas de como lidar com o cabelo antes de começar, porque assim, é muito difícil às vezes, porque às vezes a gente dá pra dar uma disfarçada, dá pra cuidar, só que às vezes a gente fica tão frustrada. Entenda que o seu cabelo é o seu cabelo, não é igual ao de ninguém, e esteja disposta a amá-lo, independente de como ele seja. Próxima pergunta é da Sara: qual a fase mais difícil desse processo de transição? Começo, meio ou fim, e por quê? Gente, o começo é o mais difícil, porque é quando você tem que... Na verdade, o começo e o fim. O fim nem tanto, né? Mas assim, o começo é mais porque você tem que tomar decisão. E no começo é muito difícil, quando a raiz começa a crescer, você fica desesperada pra fazer uma chapinha, fica desesperada pra alisar. É o mais difícil, só que quando você começa a ver os cachos crescendo, os cachos se formando, é mais fácil porque você tá vendo que tem esperança, entendeu? Que seu cabelo vai crescer, que seu cabelo vai voltar. E quando tá no começo, você não sabe se o seu cabelo vai voltar, você acha que seu cabelo não tá crescendo, você acha que ele não vai ser cacheado. E no final, é o mais difícil, é um pouquinho complicado, porque você tem que desapegar daquele tamanho. Tem gente que tá acostumada a ter o cabelo grande, a ter o cabelo longo, e não consegue desapegar das pontas lisas. A raiz já tá enorme e não consegue desapegar das pontas lisas. Então, por isso que o final, às vezes, é um pouco mais difícil pra algumas meninas. Gente, tem muitas perguntas repetidas, tá? Então, eu já respondi a maioria e tem algumas que eu não vou responder de algumas pessoas que mandaram, porque é igual. Então, assim, é exatamente por isso, tá? Não pense que eu estou ignorando vocês, que eu tô lendo todas as perguntas. Agora, a última pergunta é a da Cibele: um produto para auxiliar no crescimento. Gente, para auxiliar no crescimento, eu sempre usava óleo de rícino e tônico da Salonânio. Eram os únicos 2 produtos que eu usei na época da transição para auxiliar no crescimento. Foi algo que eu notei que me ajudou. Acho que o que mais ajuda a crescer é você não se importar com o comprimento. É tipo, pelo menos você perceber, ele já vai estar enorme. É isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Eu amei compartilhar com vocês a minha experiência. Se você gostou, já curte, comenta, se inscreve no meu canal e não esquece de ativar o sininho. Gosta desse tipo de conteúdo sobre transição capilar, comenta aqui que eu vou trazer mais vídeos sobre transição aqui também. Não esquece de me seguir no Instagram, tá? Beijo. Até o próximo vídeo.